Prezados seguidores, prezados amigos, eu gostaria de trazer para vocês uma coisa muito comum que ocorre normalmente na criança, no infanto, juvenil, adolescente e no adulto também ocorre isso frequentemente, que é, obviamente, quando se trata de crescimento, eu estou falando de crescimento estatural, infanto, juvenil, adolescente e pré-púbere. No adulto, eu só vou explicar as consequências que isso leva quando esse processo continua, que é o comprometimento pela asma ou bronquite asmática, né? A asma é a condição crônica mais comum em criança em todo o mundo. Isso é um detalhe que precisa deixar claro. Então, os pais não precisam se apavorar, nada disso, porque é realmente uma doença crônica mais comum que se vê em todo o universo, em todo o mundo, toda a Terra, né? E isso de um modo geral. Afeta atividades diurnas, afeta o sono, a frequência escolar e é causa de ansiedade significativa para os pais, familiares, também cuidadores, entendeu? E isso é um fator muito importante para que a gente tire uma série de conclusões e verifique quais são as consequências que acabam ocorrendo nas pessoas durante as suas vidas. A causa, mais no caso, a qualidade do diagnóstico e tratamento da asma em todo o mundo ainda precisa de melhorias substanciais. Por enquanto, nós estamos utilizando substâncias eficientes, mas que ainda não chegou num nível razoável de solução de um problema tão frequente e que provoca tanto absenteísmo, principalmente escolar, ou mesmo no trabalho, entendeu? Onde as pessoas acabam faltando por apresentar crises. E eu nunca me esqueço que uma pessoa citou que um seguidor, dizendo que a sensação que ele tinha é como respirar por um canudinho, que isso dava um desespero para ele que não tinha nem condições de explicar. A sensação era de respirar por um canudinho. Isso realmente é profundamente desagradável. Desde a infância até a adolescência, há desafios específicos por idade, incluindo subdiagnóstico, sobrediagnóstico, com barreiras, vamos dizer, relacionadas ao estigma para o tratamento, de um modo geral,
em algumas culturas e em adolescentes. Mas assim como qualquer doença que compromete o sono, provoca estresse, e o estresse, um pouquinho de estresse, até melhora a nossa resistência, mas o estresse provocado pela asma brônquica não é um estresse suave, é um estresse agressivo e que realmente interfere na vida do indivíduo de um modo geral de forma significativa. Um outro seguidor nosso, ele falava que ele jogava tênis, mas se ele jogasse, e era uma pessoa de 40 anos de idade, se ele por acaso jogasse um pouquinho mais do que meia partida, vamos dizer, ele já tinha que parar e usar a tal da bombinha, que é um desastre total, porque em muitos casos ele provoca taquicardia e obviamente o sujeito fazendo esporte, porque ele adorava tênis, e isso realmente é uma situação muito desagradável. E como eu disse, ele provoca então o estresse, provoca processos inflamatórios e tem consequências extremamente sérias de um modo geral. Isso a gente tem que levar em consideração. Hoje, as diretrizes são cada vez mais baseadas em evidências, mas seu impacto na melhoria dos resultados tem sido insignificante em muitas partes do mundo, muitas vezes devido à falta de implementação, de um modo geral, da terapêutica e, vamos dizer assim, quando se trata de algum problema alérgico ou parecido, ele acaba se agravando e não sendo levado muito a sério a sua implementação, no caso de tentativa de minorar o sofrimento do asmático e do paciente que apresenta bronquite. Isso a gente tem que considerar isso como médico, porque é problemático. Um novo pensamento é necessário para que ocorra melhorias substanciais no resultado, é realmente procurar o melhor tratamento, porque ele vai interferir numa série de fatores, como vocês vão ver na sequência dessa pesquisa prospectiva, esse trabalho científico que eu procurei, a nossa equipe procurou estudar e verificar quais as influências diretas e indiretas que poderiam causar no crescimento individual de crianças, infantis, juvenis e adolescentes. Não é necessariamente obrigatório que aconteça em 100% das pessoas, mas é muito frequente ele reduzir ou não conseguir o máximo genético previsto, ou então juntando, nós não podemos esquecer que o meio ambiente interfere no crescimento. Se o meio ambiente interfere no crescimento,
Nós temos que levar isso em consideração, além dos problemas de falta de crescimento por deficiência qualquer de alguma substância hormonal de um modo geral. Juntamente pela constelação, justamente pela constelação de equívocos e sintomas muito desagradáveis, um dos fatores colaterais é a propensão de deficiência, como eu disse, de crescimento com baixa estatura, altura, né, no caso, infantil, juvenil, adolescente e inclusive em jovens adultos. Isso é muito frequente e isso a gente tem que prestar muita atenção. De acordo com alguns relatos, ao trocar ideias com seguidores e mesmo com amigos, a sensação é a mesma, angustiante, é aquela sensação de que você vai faltar ar e não vai conseguir sobreviver. E isso é um problema realmente desagradável. A doença varia globalmente e os planos precisarão, os planos de solução desse problema precisarão diferir para países ou lugares específicos onde as barreiras específicas da região impedem o atendimento ideal. Óbvio, e infelizmente até a mudança de estação do ano, ela pode interferir indiretamente nesses sintomas que são muito desagradáveis. Uma ampla seleção de atividades educacionais é necessária, incluindo iniciativas voltadas para a comunidade entender que apesar de ser uma doença muito comum, entendeu? E deve envolver os familiares, entendeu? Porque isso evita uma série de situações desagradáveis, como, por exemplo, crianças com pouca idade ter que ir para um hospital para utilizar a famosa inalação, onde se coloca uma série de substâncias, mas nós não podemos nos esquecer, nós moramos num lugar onde ela está num contexto cultural e de saúde mais privilegiado do que, por exemplo, em outros países como a África, como alguns países da Ásia, entendeu? Onde não existe infraestrutura, e mesmo na América Latina, alguns países que não têm a mesma infraestrutura para poder atender esses pacientes, e o sofrimento é realmente significativo, de um modo geral. O plano de projeto da asma foi iniciado para fortalecer o diagnóstico e o manejo da asma de um modo geral, visto que a maioria, apenas os médicos, vamos dizer assim,
mais cuidadosos, mais focados, eles entendem que a gravidade é séria. Mas para nós endocrinologistas e neuroendocrinologistas, isso tem uma série de implicações sequenciais, que é o comprometimento do crescimento estatural. E isso dificulta para nós, se por acaso, por ser multidisciplinar, se por acaso não for tratado de forma adequada, e vai acabar tendo consequências desagradáveis, visto que mais cedo ou mais tarde as crianças e juvenis e os futuros adultos vão cobrar dos seus pais não terem tomado uma atitude adequada. Isso engloba uma visão para os próximos 10 a 15 anos, com base no conhecimento e na experiência de projetos educacionais anteriores, de um modo geral. A gente deve levar em conta as necessidades individuais dos pacientes, cuidadores e profissionais de saúde, bem como acessibilidade e acessibilidade aos medicamentos, especialmente em países de baixa e média renda, porque alguns medicamentos não são tão caros, mas a maioria desses medicamentos são caros e nem todos têm acesso a ele, onde a prevalência da asma está aumentada mais rapidamente. A palavra asma tem sido usada em criança e adultos há séculos. Há muito tempo já vem se usando essa palavra como a asma e a própria bronquite. Há quase 50 anos, pouco antes de os corticoides inalatórios serem desenvolvidos, foi-se dito que todas as sibilâncias recorrentes em crianças. Sibilo é aquele barulhinho que parece como se fosse de gato, entendeu? Como se o gato tivesse a asma natural. Então isso chama-se sibilo. Então esses sibilos recorrentes em crianças adaptadas à asma e bronquite com chiado na faixa etária pré-escolar não existiam como entidade clínica separada. Acreditava-se que a fisiologia e a fisiopatologia da asma em todas as idades dos pacientes envolvia principalmente hipertrofia da musculatura lisa do brônquico, com espasmo de musculatura lisa intermitente. Isso é o que se achava até a década de 50, com o advento da cortisona. Com o maior conhecimento do mecanismo imunes subjacente, a asma foi gradualmente usada como um termo para uma condição inflamatória. Um detalhe que eu gostaria de dizer é o seguinte: o uso de cortisona para a asma, tudo bem, ele é uma substância que às vezes não tem alternativa, é obrigada a ser usada. Mas a cortisona, ela é uma substância que bloqueia crescimento, a liberação do hormônio crescimento. E não é só isso. Na década de 50, nos 10 anos subsequentes, ela
foi usado como uma panaceia, como a solução de todos os males. Se dava até para coriza, para o nariz, entendeu? E era usada para machucados, como anti-inflamatório, etc., sem pensar nos efeitos colaterais a longo prazo, que realmente são extremamente graves. Isso não quer dizer que a cortisona, que é um hormônio defensor do organismo, do estresse principalmente, ele não seja uma substância extremamente importante. A gente mesmo utiliza isso em pronto-socorro para situações dramáticas, como, por exemplo, a pessoa entrando em uma situação de bradicardia violentíssima associado a outros problemas respiratórios e lógico que só ele não resolve, vai ter que ser utilizado outras substâncias associadas e é um medicamento importante, mas há necessidade de se saber a gestão da utilização da cortisona e não dar de forma aleatória, como se fosse a solução de todos os males ou como se fosse resolver o problema da asma e da bronquite definitivamente. Isso não é verdade e isso precisa ser tomado muito cuidado, porque nos 10, 15 anos subsequentes isso aconteceu. E hoje ainda se exagera um pouco no uso da cortisona, mas já com mais parcimônia, com mais cuidado, que evita com que as pessoas acabem se comprometendo com esse tipo de problema. Entretanto, a utilização da cortisona e anti-inflamatórios, de modo geral, inapropriados, teve como consequência uma situação bastante comum em endocrinologia e neuroendocrinologia. Ou seja, tanto os corticoides pseudonaturais como os sintéticos e os anti-inflamatórios inapropriados são fatores absolutamente antagônicos ao crescimento da altura longitudinal e linear em crianças, infantos, juvenis, adolescentes, pré-púberes, púberes e adultos. Só que no caso do adulto, obviamente, depois que fechou a cartilagem, não vai interferir em absolutamente nada. Fazendo do futuro adulto um indivíduo psicologicamente comprometido devido a uma baixa estatura definitiva. Se você observar um trabalho que nós fizemos anteriormente, você vai ver que isso se enquadra no estigma público e tanto no estigma, autoestigma de um modo geral, que é um trabalho prospectivo que foi feito. Existe tanto um vídeo quanto uma matéria a respeito disso. Entretanto, apesar de existir outros medicamentos sem esse efeito, sem esses efeitos, muitas vezes os pediatras não possuem muitas saídas. Com certeza irá tentar de todos os métodos terapêuticos para evitar essa doença desastrosa na fase de desenvolvimento e maturação. A asma deve ser considerada uma doença com amplo espectro clínico, não fazendo suposições sobre a patologia subjacente. A doença
das vias aéreas devem ser, no caso, desconstruídas e componentes de obstrução fixa e variável, inflamação, presença e tipo, e infecção secundária. O contexto deve ser considerado, incluindo comorbidades como a obesidade. A cortisona leva ao aumento de edema e pode levar à obesidade também, além de bloquear o hormônio de crescimento ou diminuir o efeito do hormônio de crescimento, e questões sociais e ambientais. Estes últimos incluem adesão e exposição a alergenos e poluentes. Cidades, por exemplo, que são poluídas, são realmente problemáticas, com ênfase na identificação do que é tratável. A gente sabe que muitas vezes é impossível você mudar para Shangri-La, isso não existe, entendeu? E sabemos que tem que administrar esse tipo de problemas. Entretanto, justamente esses fatores questionáveis que levam a situações mais complexas. Portanto, é importante que você tenha consciência que tanto a terapêutica quanto o processo inflamatório em si, o organismo passa a ter isto como prioridade e não o crescimento estatural, e seguramente a criança, infanto, juvenil e adolescente vai ter uma baixa estatura que vai se refletir na idade adulta, e isso ele não vai entender muito bem, vai culpar os pais, quando na verdade os pais não têm absolutamente culpa nenhuma. E para nós, endocrinologistas, especialistas e neuroendocrinologistas, especialistas, nós devemos levar em consideração todos esses fatores na propedêutica, e tanto seja instrumental como seja além de instrumental, também o crescimento estatural de um modo geral, ele deve ter uma propedêutica muito precisa e pensar na possibilidade de corrigir os fatores que eventualmente facilitem essa baixa estatura. Então, isso é uma obrigação ética nossa e é uma preocupação profissional de médicos experientes.